Olá, muito bom dia! Chegou o momento da nossa reunião com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigada, Senhor Jesus, pelo seu infinito amor. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos manteve, o Senhor nos sustentou. O Senhor é conosco, com cada um de nós. O seu santo anjo está acampado ao nosso redor, nos livrando, nos separando, não deixando que nós nos percamos, que nos assentemos na roda dos escarnecedores, que nos desviemos. O Senhor tem nos mantido. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, queremos te pedir, Senhor, por todas as situações, pelas nossas questões terrenas, pelas nossas questões espirituais, pelos motivos do físico, do emocional, pelos motivos também, pelos motivos também espirituais, não é verdade? Senhor Jesus, eu gostaria também que o Senhor recebesse o nosso carinho, nossa gratidão, no sentido de expressar ao Senhor que nós te amamos a cada dia mais. Quanto mais te conhecemos, Senhor, mais te amamos. Sentimos que esse laço de amizade tem se estreitado com o Senhor. Sentimos a tua presença, sentimos que o Senhor fala conosco, sentimos que o Senhor é conosco, sentimos que as nossas orações são ouvidas, sentimos que os nossos amados estão protegidos por ti. Sentimos o teu amor e queremos expressar também, Senhor, por nós, embora limitado, embora terreno, embora que nunca alcance, né, essa expressão do amor que o Senhor teve por nós, amor sacrificial, ágape. Nós queremos, de qualquer forma, mostrar ao Senhor, de alguma maneira, que nós te amamos. Por isso, Senhor, nós queremos nos colocar à sua disposição para lhe servir, Senhor, para ser útil a ti. Senhor, faz de nós esses soldados prontos, realmente. Nós te amamos, Senhor. Muito bom dia. Muito bom dia, meus amados. Já amanhecemos invocando o nome do Senhor Jesus, né, irmão Carlos? Obrigada, irmão Carlos, obrigada. Bom dia, minha gente. Quem mais está chegando aí? Bom dia, Silma. Bom dia. Aqui já amanhece com frio, né? Aqui já amanhece com frio já. Vamos começar com o Salmo? Paz, irmão Wilson Valença. De onde o irmão é? Wilson Valença. Hoje nós vamos começar com Salmo 35, do 17 até o 28, e hoje nós vamos começar o livro de Esther. Uhul! Irmão Wilson é da Bahia. Bom dia, Maria Vicente, tudo bem? Bom dia, meus queridos, bom dia, Debbie, bom dia, vida, bom dia. Salmo 35, do 17 até o fim, tá bom? Rio Teal. Vamos lá. Salmo 35, a partir do 17, quem escreveu foi o nosso maravilhoso pai Davi, que nos ensina a sermos guerreiros, a lidarmos com o nosso psicológico, né? Nunca nos ficarmos abatidos e também nunca ir para a idolatria. Então ele diz assim: o Senhor, ó Senhor, até quando tolerarás essa injustiça? Livra-me a alma das tramas dos impiedosos, minha vida dos que me atacam como leões. Nós vimos ontem que ele estava sendo perseguido de morte, né? De morte. Render-te-ei graças perante a grande assembleia, louvar-te-ei diante das multidões. Amém. Que sobre mim não se rejubilem aqueles que traíram a minha amizade, nem permita, Senhor, que esses inimigos gratuitos troquem olhares de escárnio.
Não é de paz que se ocupam, ao contrário, planejam falsas acusações contra os que vivem em paz na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Agora o apanhamos. Vimos tudo com nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes, não ignores seus atos, não te afastes de mim, ó Senhor. Desperta, levanta, faze justiça, defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo, restitui o meu direito para que eles não se divirtam à minha custa. Não permita que pensem, é isso exatamente assim que queríamos. Nem que digam, acabamos com ele. A perseguição que ele sofria, né? Astorga, Paraná. Que bênção! Sejam humilhados e frustrados todos os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vexame e desonra os que se levantam contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que desejam ver a prova da minha inocência e repitam continuamente: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na felicidade do seu servo. E a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Bom dia, minha gente! Nardel tá chegando. Bom dia. Ai, meu pai. Peraí, meu povo. Meu povo e minha pova. Bom dia. Bom dia, Zélia. Vamos para Provérbios? Gente, sabe o que eu estava pensando enquanto eu estava lendo aqui? Eu estava pensando o seguinte, nós estamos lendo o Salmo 2 vezes, né? Não é necessário, porque o intuito da nossa reunião é a gente ler a Bíblia inteira em um ano, né? Nós estamos lendo pela segunda vez Salmo. Eu estou achando que talvez seja mais interessante a gente se dedicar mais ao Novo Testamento, né? Do que ler Salmo 2 vezes. O que vocês acham? Seria interessante, né? Ter mais tempo para o Novo Testamento, uma vez que o Salmo já foi lido inteiro. Estamos lendo pela segunda vez. Vamos para Provérbios. Agora, Provérbios, como é 1, 2 por dia, tudo bem, né? Mas não precisa ler de novo o Salmo. Nós já lemos todos os 150 já, não é verdade? Bom dia, Angelinha. Bom dia, auxiliadora. Bom dia, Zetinha. Bom dia, Zelinha. Provérbios 21, 19 ao 20. Provérbios 21, 19 ao 20. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta, não é? Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. Na casa do insensato, entretanto, ele engole tudo o que pode num instante. Veja, não guarda para amanhã, não é? O sábio poupa. Olha aqui. O sábio poupa. Poupa riquezas e tem alimento guardado também. Então, isso aqui é um princípio importante, gente. Diz assim a economia, né? Os economistas, vamos dizer, dizem assim, que nós temos que ter dinheiro guardado para pelo menos 6 meses. Então, você vê aí quanto é o seu gasto no mês. Digamos que o seu gasto no mês é R$2.000, certo? As suas despesas em um mês é R$2.000. Digamos, a sua despesa é R$2.000. Então, você tem que ter R$12.000 guardados. Guardados, investidos, sem mexer. Você tem que ter sempre 6 meses guardados.
né? São as economias. 6 meses. Não é nem as economias, é a reserva de segurança. 6 meses. Vocês sabiam disso, gente? Vocês sabiam disso? Isso é ciência. Os economistas é que ensinam e aconselham assim, que todos nós deveríamos ter 6 meses de sustento guardado. Se o seu mês custa 5 mil, você tem que ter 30 mil guardado. Isso é para não mexer, investido. Por quê? Porque se acontecer de perder o emprego, de ficar doente, alguma coisa, você tem 6 meses para se recuperar. Vocês sabiam disso? Alguém aí tem? E aí, aqui fala também, né? Então veja como o Senhor, como a ciência, né, comprova a existência do Senhor, não é? Aqui o Senhor está dizendo o mesmo ou melhor, a ciência, que é a economia, está dizendo o mesmo que o Senhor fala na sua palavra, que é o quê? Nós devemos ter reserva de segurança, 6 meses guardados para viver 6 meses sem trabalhar, se for necessário. Né, Ângela? Guardar um pouquinho por mês, um pouquinho por mês, um pouquinho por mês, até chegar a ter 6 meses guardado, né? E aí ele continua. Então é essa reserva, e ele continua e ele diz assim: além de alimento. É claro que alimento não para 6 meses, mas ter uma reserva de alimento, não é? Pelo menos para um mês, não é verdade? Arroz para um mês, pelo menos para um mês, né? Arroz para um mês, feijão para um mês. Coisas que você pode guardar, água para um mês, né? Para caso falte água. Ou digamos que os reservatórios de água da sua cidade se contaminam por alguma coisa, não é? Se contaminou com alguma coisa, você tem água pelo menos para um mês, né? Arroz para um mês, feijão para um mês, enlatados, né? Sardinha, atum, milho, coisas que tem prazo longo, né? Então isso aqui é o Senhor, sim, exatamente, é o Senhor dizendo o que a ciência diz, né? O que a ciência diz, não é, Pri? Não é verdade? Você não é desconhecidamente, Pri. Você está aqui conversando com a gente, nós estamos conhecendo você, a sua mente. Quando você escreve, a gente conhece a sua mente, né? Então, ó, na casa do sábio tem dinheiro guardado e tem também alimento guardado. Lembra dos celeiros? Lembra dos celeiros de José? Né? Então, isso é importante, gente. O insensato, entretanto, o que ele faz? Ele gasta tudo. Ele gasta tudo. Ele não guarda um pouquinho. Então, o que nós somos? Se nós não temos guardado, nós somos o quê? Os insensatos. E o Senhor não tem filhos insensatos. Ele só tem filhos sábios. Porque os filhos de Deus são filhos da própria sabedoria. Então, nós não estamos insensatos, nós estamos negligentes. Negligentes. Não é verdade? Ah, que bonitinho, Pri. É que você fala uma desconhecidamente, parece que é você. Então, amados, prestem atenção, ó, no conselho que o Senhor está dando. Muito importante, muito importante. Reserva de comida e água, né? Aí, se você quer ir um pouquinho mais além, reserva de sabonete, reserva de shampoo, reserva de tudo que você necessita diariamente. Veja o que você consome diariamente. Pasta de dente, você fica sem? Sabonete, você fica sem? Shampoo, você fica sem? Desodorante, você fica sem? Fica sem? Se você fica sem, não tem problema. Agora, se você não fica sem, você tem que ter uma reserva de segurança,
não é, gente? Então, isso aqui é muito importante. Reserva de dinheiro, tá? O ideal é 6 meses, sustento para 6 meses, guardado sem mexer. Fica lá investido, sem mexer. E também reserva de alimento, para pelo menos um mês, né? Pelo menos um mês. Eu entendo que isso não é só nesse caso também, mas em toda a vida da gente, mesmo nas pequenas, manter a lamparina acesa. Sim, tem que. Essa reserva aqui deveria ser uma prática, né? A gente vê que os americanos têm essa prática, né? Nos filmes eles sempre falam, as minhas economias, dei todas as minhas economias. Você veja, eles têm economias, o brasileiro não tem. O brasileiro é esse insensato que o senhor tá falando aqui, ó. Gasta tudo na hora, né? Se ganho R$1.000 e sobra R$300, ele não pensa, eu vou guardar. Ele pensa, vou numa festa, vou num show, vou passear, vou viajar, vou fazer alguma coisa porque sobrou R$300. Ele não pensa, vou guardar 100, né? Não é verdade? Exatamente, educação financeira. Nem na escola devia ensinar, né? Nos Estados Unidos ensina. Muito bem. 21 agora. Provérbios 21. Até o 20. Agora nós vamos lá para Esther. Hoje nós vamos começar o livro de Esther. Oh, que coisinha mais linda! Vamos começar Esther. Então, vou tirar essa folhinha daqui e vamos começar Esther. Deixa eu ler aqui a introdução de Esther para a gente saber quem escreveu, como é que foi a história, né? O autor do livro era um judeu, porquanto a obra é permeada de forte nacionalismo judaico e forte alusão a uma festa típica, uma pessoa familiarizada com o reino de Assuero e com o palácio também de Suzã. O livro deve ter sido escrito no final do governo de Assuero, já que a sua administração é mencionada como algo que já tinha passado. As provas de conteúdo da obra demonstram que a festa do Purim vinha sendo observada algum tempo antes desse livro ser escrito. Ai, Jesus, perdão, irmãos. Uma coriza de manhã. Vamos lá para Esther. Um dos principais objetivos do autor, que não sabemos quem é, mas é um judeu que escreveu, né? Foi registrar a instituição da significativa festa do Purim e manter viva essa festa para as gerações posteriores. A lembrança do grande livramento do povo judeu no reinado de Xerxes, ainda que o nome de Deus não seja mencionado nenhuma vez nessa obra, o livro que leva o nome de Esther esclarece aos seus leitores quanto ao início dessa observância de Purim, quanto de sua celebração perpétua. Durante boa parte da narrativa, o autor relembra que continuava com o conflito entre Israel e os amalequitas, conflito que teve início nos tempos do cativeiro e continuou por toda a história de Israel. Os amalequitas, sendo os primeiros que atacaram Israel depois da saída do Egito, eram considerados o grande representante das potências mundanas organizadas contra o povo de Deus. E o autor de Esther, que não sabemos quem é, não vê diferente. Agora, com Israel liberto do exílio, a lei baixada por Amã é a última tentativa de grande expressão do Antigo Testamento com o objetivo direto de acabar com o povo de Israel, exterminar o povo de Israel, né? Olá, irmão José Paim. Olha que bonitinho. Shalom Adonai aos nobres irmãos em Cristo Jesus. Amém. Estudiosos dizem que quem escreveu foi Mardoqueu.
Durante a leitura a gente vai ver que não pode ter sido Mardoqueu, porque conta, né, sobre Mardoqueu, incluindo Mardoqueu na história, né. Aí diz aqui, agora com Israel liberto, então a gente vê aqui o objetivo, né, do inimigo de exterminar Israel da face da terra, né. Em estreita associação com o conflito com os amalequitas, existe a promessa de Shalom, descanso em segurança e prosperidade ao povo de Deus. Depois da derrota de Amã, os judeus desfrutaram de paz e distância de todos os seus inimigos. Mesmo sem citar o nome de Deus, o livro de Esther enfatiza a soberania e a efetiva providência de Deus. A rejeição de Vaste, a posição de rainha conquistada por Esther, a dívida de gratidão de Xerxes para com Mordecai, ou Mardoqueu, descoberta durante uma noite de insônia, e a maravilhosa libertação dos judeus. Todos estes fatos demonstram o controle do Senhor e o seu zelo amoroso para com o seu povo. A festa de Purim também é citada no livro apócrifo e histórico de 2 Macabeus, livro que nós não conhecemos. Corresponde a uma data entre nossos meses de fevereiro e março, quando os judeus celebram sua libertação do plano destruidor de Amã, uma figura do livramento de Israel de todos os seus inimigos, mediante o amor e poder do eterno Yahvé. Então vamos lá. Vamos lá, o Senhor quer nos contar a história de Esther. Amém. Como o Senhor é maravilhoso. Então, vamos nos preparar, vamos invocar o Senhor Jesus. Senhor Jesus, invocamos o teu santo nome, invocamos a tua presença. Sabemos que essa história que o Senhor quer nos contar é uma história maravilhosa e nós sabemos que o Senhor nos edificará muito com ela. História de Esther. Então diz assim: essa história aconteceu na época de Assuero, isso é, Xerxes em grego. Então Assuero e Xerxes é a mesma pessoa. O rei Assuero é chamado de Xerxes em grego. Ele reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Olha o poder do rei Assuero, gente. 127 províncias. Acho que seria como a gente dizer 127 países. Quantos países a gente tem no mundo atual? Não sei nesse tempo aqui quantos tinham, mas para a gente ter uma ideia, no mundo atual não são 200 e pouco? 200 e poucos? Então veja, ele reinava sobre 127. Será que é poderoso ou não? O rei Assuero. E naqueles dias, o rei Xerxes, que é o Assuero, governava a partir do seu trono real, que ficava na cidade de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, ele ofereceu um banquete a todos os seus homens ilustres, a todos os oficiais. Então ele chamou, né? Tem no mínimo 127 aqui, né? Porque são 127 províncias. Então tem no mínimo 127 homens importantes aqui nessa festa. Claro que cada homem com a sua comitiva, então é uma grande festa, né? Se a comitiva de cada um tem no mínimo 10, que deve ter mais, né? Então nós já temos aqui mais de 1000 pessoas importantes, só os importantes, nessa festa do rei Assuero. Durante 180 dias, ele apresentou aos seus convidados as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Olha só como é bastante gente, porque veja só, ele ficou 180 dias celebrando o terceiro ano do reinado dele, né? 180 dias. E 180 dias dá quantos meses, gente? 6 meses, né? Veja, ele ficou metade do ano festejando. E passados esses dias festivos, ou seja, 6 meses, o rei deu outro banquete
no pátio do jardim do Palácio Real durante 7 dias. Então agora o banquete dele, a mesa do rei Assuero, dura 7 dias. Daí foi para todo o povo. Olha que lindo. Então foram 6 meses de reuniões, celebrações, mostrar todo o reino dele. Então ele ficou andando, né, com esses oficiais importantes de todas as suas províncias. Ele ficou mostrando, apresentou todas as riquezas do seu glorioso reino. Então ficou viajando, 6 meses de festa, mas viajando com todos os seus homens importantes, né? E agora, depois desses 6 meses, aí ele dá 7 dias de festa para todo o povo comer e beber. Todo o povo de Suzã, tá? Que é onde ele tinha o palácio dele. E dessa vez a festa foi destinada tanto para os ricos quanto para os pobres. Que coisa linda. Ai, vou ter que pegar uma blusinha ali. Então nós precisamos entender bem esse contexto, né? Ler sem pressa, porque nós temos que entrar na história. Se a gente não entrar na história que o Senhor está nos contando, nós vai ser de pouco proveito. Só ler para dizer que leu é de pouco proveito. Então nós temos que entrar na história, certo, amados? Então vamos compreender que o rei Assuero, ele ficou 6 meses mostrando os seus reinos, as suas riquezas, para todos os homens importantes das suas províncias, não os de fora. O reinado dele é gigantesco, gente, ele é o poderoso da terra. Poderoso da terra. Ele, pelo que a gente entende aqui, ele reinava sobre mais da metade do mundo da época, não é? Que coisa. E aí depois desses 6 meses, né, viajando e mostrando o reino e tudo para esses homens poderosos, que são homens dele mesmo, os seus próprios oficiais, então agora ele volta para Suzã, onde ele tem o palácio dele, e lá em Suzã ele resolve dar uma festa de 7 dias para todo o povo de Suzã. Quantos habitantes tem em Suzã? Veja aí no Google. Deixa eu ver se fala aqui. Acho que não vai falar não. Quantos habitantes tinha Suzã na época de Esther? Veja aí no Google para nós quantos habitantes tinha Suzã na época de Esther, para a gente entrar na história. Então esses 7 dias de festa foram tanto para ricos quanto para pobres. Bastava morar em Suzã, pronto, já era convidado dessa festa. 7 dias eu acho que para atender todo o povo, né? O jardim possuía grandes cortinas em tecido branco. Esse jardim ficava onde? No pátio do jardim do Palácio Real. Então tinha umas cortinas com pano branco, um tecido branco, verde e azul celeste. As cortinas, elas eram atadas a finas argolas de prata e também a colunas de mármore puro com cordões de linho da melhor qualidade e em tecido púrpura. Então é como se fossem umas colunas, né, para fechar esse jardim, umas colunas de mármore com as argolas e passava esses tecidos. Imagina a altura dessas colunas, imagina que coisa mais linda. Então não é de hoje, né, que se criou. Amados, fiquem nos corações, por favor, para o TikTok trazer as pessoas para cá. Obrigada a você que está mandando os corações. Assim as pessoas vêm aqui ficar com a gente, né? Então, veja, a gente vê hoje, né, na festa de casamento, nas festas, a gente vê o pessoal fazer aqueles movimentos com o tecido, né, que fica bonito, não é verdade? Põe no forro, aqueles tecidos assim, nas laterais, não é? Ou uma decoração com tecidos. Olha aqui, ó. Olha aqui, 450 anos antes do Senhor Jesus vir à Terra, como homem, já tinha essa prática de usar esses tecidos como decoração de festa. Que lindo, né? A paz, Patrícia. Também havia assentos de ouro
e assentos de prata sobre um piso ornamentado com mosaicos de pórfiro, isto é, madrepérola, salpicado de pedras preciosas incrustadas. Gente, olha no piso. Então você sentava em cadeira de ouro, sentava em cadeira de prata e pisava sobre pedras preciosas. Será que é rico o rei Assuero? E cada pessoa podia beber o quanto quisesse, pois o rei já havia dado instruções a todos os seus mordomos do palácio que servissem os convidados à vontade. Gente, o rei Assuero é muito bom de coração, né? Ele não é exibido igual Herodes. Lembra Herodes exibido? Quando dançou a filha de Herodias e tal, ele quis tanto se exibir, ele se exibia muito, Herodes falava demais, se exibia muito, e aí ele falou assim, dou para você até metade do meu reino, para quê? Para se exibir para os homens que estavam vendo, né? Agora você vê que o rei Assuero, ele não é exibido, né? Ele não parece ser exibido, não parece ser arrogante. Ele parece ser um homem bom, o rei Assuero, né? Então ele deu ordem para os mordomos para servir à vontade todas as pessoas. 20 Gente, alguém conseguiu ver quantos habitantes tinha na cidade de Suzã? Se alguém puder ver para a gente se situar na história aí. Ai, hoje está demorando para passar essa coriza. Veja no Google, por favor, quantos habitantes tinha na cidade de Suzã no tempo de Esther. Então tinham vários mordomos, né? Vários mordomos. E aí o que aconteceu? Então nós estamos nessa festa, essa festa de 7 dias, né? Muita comida, muita bebida para os pobres, para os ricos, para todo mundo. Imagina que coisa maravilhosa. E aí, entre mentes, tem a rainha Vasti. A rainha Vasti é esposa, obviamente, do rei Assuero, né? A rainha Vasti também resolveu oferecer um banquete para as mulheres. Então veja que esse banquete que o rei Assuero está oferecendo, desses 7 dias de festa, é só para os homens. Devido à generosidade do rei, era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro puro. E cada pessoa podia beber o quanto quisesse. Vamos ver aqui, ele resolveu dar uma festa, dessa vez a festa foi destinada tanto aos ricos quanto aos pobres. Provavelmente só para homens, né? Só para homens. Aí a rainha Vasti resolveu fazer também um banquete para as mulheres. E isso ela fez nas dependências do palácio do rei Xerxes. No 7º dia de festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, ordenou aos seus oficiais que o serviam de perto, Meumã, Bista, Arbona, Bigvá, Abaitá, Zetar e Carcas, tragam à minha presença real a rainha Vasti, devidamente paramentada e usando a sua coroa real. Xerxes queria mostrar aos príncipes e a todo o povo reunido o quanto a rainha Vasti era bonita. E de fato ela era muito bonita. Então veja como o rei Assuero, mesmo bêbado, ele não perde as estribeiras, né? Bem diferente de Herodes, né? Então ele quer mostrar, quer se exibir com a rainha Vasti, com a beleza da rainha Vasti, né? Eu gosto do rei Assuero, gosto da personalidade dele, né? Entretanto, quando os oficiais da sua confiança do rei Assuero, transmitiram sua ordem para a rainha Vasti, ela se recusou a ir. E o rei, de repente, ficou furioso e indignado. Gente, o rei, ele não pode ser contrariado, né? Ela só poderia ter se recusado a ir se tivesse impossibilitada de ir, né? Doente ou com algum impedimento que realmente fosse aceitável, né? Mas ela disse, não vou.
Por que que ela disse não vou? Isso que eu queria saber. Será que é porque ela também é um tipo de feminista? Hein? Será que ela já era uma feminista nesse tempo aqui? Ou será que ela não foi porque o rei estava bêbado? Não sabemos, né? Não sabemos. Mas sabemos que ela não é nem um pouco sábia. Então ela disse não vou. Ou será que ela também estava bêbada? Né? Nós não sabemos, aqui são muitas possibilidades que a fez negar o convite, a ordem do rei, né? Porque ela está dando também um banquete para as mulheres, e esse banquete das mulheres durou também 7 dias. Então ela resolveu dar esse banquete nas dependências do palácio do rei. No 7º dia de festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, ele ordenou: tragam agora a rainha, devidamente paramentada e usando sua coroa real. Será que ela não estava paramentada? Gente do céu, não sei, são muitas possibilidades aqui. Xerxes queria mostrar aos príncipes e a todo o povo reunido o quanto a rainha era bonita. Será que ela também tinha bebido muito? Pode ser também, né? O município tem 45 quilômetros quadrados na área de 170 mil habitantes. Obrigada, Claudinha. Que linda. Obrigada, Claudinha. Isso hoje ou naquele tempo? Ah, em 2004. Em 2004. Naquele tempo não tem como saber, né? Mas então vamos dizer que é no mínimo 100 mil habitantes, né? Então a festa de 7 dias foi para dar de comer e beber, comemorar e bebemorar, mais ou menos 100. Não, mas é homem, né? Homens. No caso do rei, do banquete do rei, só os homens. Não fala, né, Deb? As mulheres ficaram com a rainha Vasti. Será que ela deu esse banquete por quê? Porque ela queria se exibir? Ou será que ela deu esse banquete porque ela queria também presentear as mulheres? Não sabemos qual é a personalidade da rainha Vasti, mas uma coisa nós sabemos, ela não é sábia. Ela não foi sábia, né? Pode ser que estava até bêbada aqui. E aí o que aconteceu? O rei acabou a festa. Acabou a festa. Porque o rei, quando recebeu a resposta dos seus oficiais, quando eles vieram e disseram, ó, a rainha disse que não vem. Olha que mulher que com a própria mão derruba a sua casa, né? Ela disse que não vem. Então o rei, na mesma hora, ficou furioso e indignado. Como era tradicional, o rei pedir a opinião abalizada dos seus conselheiros especializados em questão de direito e justiça, mandou chamar imediatamente à sua presença esses sábios, lembrando sempre que o rei está bêbado, certo? Mandou chamar os sábios, e esses sábios eram amigos pessoais do rei. Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 príncipes ilustres da Pérsia e da Média, que tinham a confiança e acesso direto ao rei, além de serem os homens mais importantes de todo o seu reino. Então, pelo menos, são de confiança dele, né? Porque ele tá bêbado. Na presença do rei e dos demais príncipes e amigos, Memucã apresentou a seguinte argumentação: a rainha Vasti não pecou somente contra o rei, mas também ofendeu todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei Xerxes. O nome Xerxes é a transliteração da forma grega do nome Assuero, que é hebraico. Assuero é hebraico e Xerxes é grego. Xerxes sucedeu seu pai Dario. Ah, o Xerxes vem depois de Dario. Dario é o que foi o último lá na reconstrução de Jerusalém, né?
organizara seu império em 20 satrapias. Os sátrapas eram, portanto, os governadores das satrapias. As províncias eram unidas administrativas, unidades menores que as satrapias. Ah, tá! O nome Vasti é, na verdade, um título e uma expressão persa que significa bela, esplendorosa. Então não era o nome dela, Rainha Vasti. E era a forma como os súditos da rainha de Xerxes, chamada Ametriz. Olha, gente, como é bom estudar a história, né? Então o nome da rainha era Ametriz. Vasti era um título de beleza, como se fosse hoje Miss. Não é interessante? Como se hoje se dissesse Miss. Ah, fulana lá é Miss. Traga aqui a Miss. Miss São Paulo, Miss Brasil, Miss Universo. Então, Vasti é esse título de beleza. O nome dela é Ametriz. Então, Esther também recebeu o título de Vasti depois, né? Não é verdade? Esther também era Vasti. E os historiadores registram sua influência na primeira parte do reinado do seu marido e como mãe do reinado do filho de Artaxerxes. Ah, então ela se ficou rainha-mãe até ela morrer. Ah, então ela ficou rainha-mãe sobre o seu filho, né? O descendente do trono, porque a rainha Esther não conta, né? Que ela teve filho. Não é verdade, gente? Olha que coisa incrível. Bom, então, né, a abençoadinha da Vasti, não basta ser bonita, né, tem que ter um pouco de alguma coisa dentro do coco. Então, o que aconteceu? Não sei se ela bebeu, viu, gente? Não sei, não. Aí, esse conselheiro aqui do rei disse assim, ó, o problema de quando Vasti não veio atender o chamado do rei foi que isso abre um precedente para todas as esposas não mais se atender aos pedidos dos seus maridos, né, gente? E os maridos aqui são as autoridades, né? Sendo assim, a atitude da rainha e a maneira como ela respondeu ao rei logo chegarão aos ouvidos de todas as mulheres. Então, veja, ela foi realmente não é indolente. Como é que fala quando a pessoa é atrevida? Quando a pessoa é atrevida, como é que fala? Ela foi... Como é que fala, gente, quando a pessoa é atrevida? Oi, Priscila Mello. Insolente, não é? Não é arrogante, é insolente. Quando o empregado é respondão pro patrão, não é insolente que fala? Então veja aqui que o conselheiro do rei, que é amigo pessoal do rei, de confiança do rei, ainda bem, porque o rei tá bêbado, né? Veja que ele levantou isso. Ele falou pro rei, ele falou assim, ó, o jeito que ela respondeu. Então ela foi atrevida. Eu tô achando que ela tava bêbada, viu? Tô achando que ela tava bêbada. Ela foi atrevida, porque a gente vê que é a primeira vez que ela responde assim, né? Então a atitude da rainha, a maneira como ela respondeu ao rei, vai chegar aos ouvidos de todas as mulheres e vai incentivar as mulheres a agir da mesma maneira. Por isso que eu sempre falo, gente, ó, parece um tipo de feminismo, que fica essas mulheres. Eu não sou contra a ideia do feminismo, mas eu sou contra a prática das mulheres feministas. A ideia do feminismo é o quê? Que as mulheres sejam valorizadas, né? Que as mulheres, que o trabalho delas seja reconhecido, que elas sejam valorizadas e tudo mais, né? Que elas tenham direitos, tudo bem. Agora precisa ser insolente do jeito que são, né? As que representam essa classe, que eu acho que não representam. Então veja, o problema foi como ela respondeu. A insolência. Então esse conselheiro aqui acha importante. Olha aqui, ó. Isso vai chegar no ouvido das mulheres,
E as mulheres vão dizer assim, assim como a rainha Vasti respondeu ao rei, eu também respondo a você, meu marido. Você não manda nada. Olha só. Então vai incentivar as mulheres a agir dessa maneira e do mesmo modo elas vão desprezar os seus maridos e vão dizer assim, o rei Xerxes deu uma ordem para a rainha Vasti que ela fosse na sua presença, mas ela não foi, se recusou a ir e não aconteceu nada com ela. Rainha Vasti é a nossa pioneira no feminismo. Hoje mesmo, as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média dirão a todos os oficiais do rei o que ouviram falar sobre essa conduta da rainha Vasti. Então haverá muito desrespeito e discórdia sem fim. Então ia causar uma bagunça, né, em todo o reino, porque as mulheres iam querer confrontar os seus maridos, não é? Até hoje isso é feio, né, gente? Não é feio? Não é feio, gente. Não é feio. Mulher que é mal educada, que distrata o homem, tira sarro do homem na frente dos outros, do seu marido. Você não é nada, você não sabe nada, cala a boca. Gente do céu, o que é isso? É a falta de educação, o mínimo, né? O mínimo, falta de educação. Então, assim que o decreto que o rei promulgar for publicado, se bem parecer ao rei, faz o seguinte, promulgue de sua parte um decreto real que será inscrito nas leis da Pérsia e da Média, e não poderá ser revogado jamais, que Vasti nunca mais tem acesso à presença do rei. Olha só, nunca mais tem acesso à presença do rei, né? Lá, a Leilinha chegou, Leilinha. A Leilinha chegou da Alemanha, trazendo a paz do Senhor lá da Alemanha. Né? Tem que ter harmonia, né, gente do céu? Porque senão, se a mulher pode tratar o marido de maneira sem educação, né? O marido também vai achar que pode tratar a mulher de maneira sem educação e os filhos vão achar que podem tratar os pais de maneira sem educação. Olha o que vira. Já estava aqui, acabou a bateria. Ô, Leile, que tudo se resolva logo com a sua tecnologia, com seus aparatos. Não é, minha gente querida? Então vira uma bagunça. É filho tratando o pai desse jeito, né? É filho tratando a mãe desse jeito aqui, a rainha mãe, né? É marido destratando a esposa destratando o marido, não é? Então ele diz assim, então, rei, o meu conselho é o seguinte, faça um decreto que será inscrito em todas as leis, que Vasti nunca mais vai poder chegar na presença do rei Xerxes. Além disso, que o rei outorgue a posição de rainha a outra mulher, cujo modo de ser seja melhor do que o de Vasti, ou seja, educação. Então, veja, Vasti, ela não perdeu a função de rainha-mãe, porque tinha os filhos, né? Mas ela perdeu a posição de rainha. Deu para compreender, né? Ela perdeu a autoridade de rainha, mas não perdeu a função de rainha-mãe. Então não é que ela foi mandada embora, voltou a ser pobre, esse tipo de coisa. E assim que o decreto que o rei promulgar for publicado em todo o seu grande império, todas as mulheres darão ainda mais honra aos seus maridos, do mais rico até o mais pobre. Este parecer agradou sobremaneira ao rei e aos seus príncipes, e o rei rapidamente colocou em prática o conselho de Memucã. Então, olha só o que o senhor está me lembrando aqui. Se não houvesse essa ordem e decência, né? Bom dia, Andréia. Da parte das mulheres com relação aos homens, nós não teríamos a rainha Esther. Porque a rainha Esther só se tornou rainha Esther em obediência, em sujeição a quem?
ao seu primo, né, que era homem. Então, se essa moda da rainha Vasti aqui pega, né, Esther ia falar pro seu primo, né, Mardoqueu, eu não quero, não vou, e pronto. Dá para compreender tudo isso? Então veja como é importante haver essa ordem e essa decência. E nesse sentido, então o rei enviou cartas a todas as partes do reino. Então veja, a Radassa, ela estava debaixo da, como é que se dizia? Da tutela do seu primo. Então ela devia obediência ao seu primo. Né? Ele era um tipo de resgatador de Esther, não marido, mas ele era tutor de Esther, né? Então ela obedecia ao que o seu primo lhe dizia. Por que, gente? Por que os homens eram assim? Ah, os homens podem tudo, as mulheres não podem nada. Porque os homens, eles estavam sempre em reuniões resolvendo as coisas das coisas de todos os setores, política, saúde, tudo mais. Então imagina só, uma mulher dizer, não me submeto ao que o homem está dizendo, mas é o homem que está por dentro das coisas, né? É errado? Hoje no mundo moderno é, mas naquele tempo foi o que manteve a ordem e nos trouxe até aqui, não é verdade? Esther agora é proclamada rainha. Ai, meu pai do céu. Ai, Senhor, aumenta a temperatura, Senhor Jesus. Então chegamos no capítulo 2. Vamos ler mais um pouquinho, gente? Eita, que tá mandando ler até o 3. Então aqui diz assim, Esther é proclamada rainha. Então, algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero, que é Xerxes, vocês entenderam o que é Assuero e Xerxes? Entenderam o que é Assuero e Xerxes? Assuero é em hebraico. Então o povo de língua hebraica chamava ele de rei Assuero. O povo de língua grega chamava ele de rei Xerxes. Ai, queria ter uma Curistina D aqui, mas não tem. Então o povo chamava ele de rei grego, rei Xerxes. Então, quando passou a raiva dele, o ódio dele, quando passou a raiva dele, ele se lembrou de Vasti. Aí ele teve saudade de Vasti. Não por ser Vasti, mas da rainha, de ter uma rainha. E tudo que havia ocorrido, inclusive do que ele próprio tinha decretado a respeito de Vasti e da sua punição. Então, claro, ele estava bêbado, né, quando decidiu. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem todo o reino belas jovens, ou seja, vastes, né? Bom dia, irmão, tudo bem? Vastes, né? Todo o reino, belas jovens virgens para o rei. E que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias do reino com a missão de trazerem todas as moças mais lindas até o harém do rei na cidade de Suzã, né? Ali permaneceriam sob a tutela de Hegai, que é o oficial responsável pelo harém, a casa das mulheres, onde deveriam receber um tratamento completo de beleza. Então ali todas se tornam vastes, né? Títulos. Uma vez que foram escolhidas e foram levadas para lá, né, já recebem esse título de vaste, não é verdade, gente? Porque vaste é como se fosse um título de Miss. Então, se já passou nessa seleção para estar lá no harém do rei, é porque já é lindíssima, maravilhosésima. E a moça que mais agradasse os olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia o lugar que era de Vasti, da Miss anterior. Essa proposta muito agradou ao rei e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Então vão. Entre mentes nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu, filho de Jair e neto de Simei e bisneto de Quis, vivia na cidade de Suzã. Quis, gente,
Quis é pai de Saul. E ele é da tribo de Benjamim, que é a tribo de Saul mesmo. Então, Mardoqueu e Esther são da turma de Saul, ó. Deixa eu ler aqui uma coisa importante. Em tempos mais antigos, quando da queda do Reino do Norte, israelitas tinham sido exilados nas cidades dos Medos. Tá bom, lá na Pérsia, né? Depois da conquista da Babilônia pelo rei Ciro, alguns membros da população judaica levada para lá pelos babilônios se mudaram em direção a leste para a cidade da Medo-Pérsia. Somente 50 mil pessoas voltaram para Israel, que é o que a gente viu com Esdras e Neemias, né? No retorno, Mardoqueu fora um judeu do cativeiro também, que não retornou para Jerusalém. Ah, ele tinha um nome babilônico, derivado do nome Marduk. A história de Esther pertence ao período entre a primeira volta do exílio de Esdras e Neemias para Jerusalém, o período subentendido entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Era o nome Hadassah era o nome hebraico da palavra estrela, Esther, nome persa, que significa murta, embora seja um nome derivado da palavra estrela, e que evoca a deusa babilônica Star. Olha, gente, como é importante a gente ler, hein? Nem Esther, nem Mardoqueu tiveram a mínima escolha quanto à situação que lhes sobreveio. Então, vocês estão vendo? Essa aqui é King James Sol. Olha que interessante, né? Então, os estudiosos, né, estão nos explicando que Hadassah é o nome dela em hebraico, né? Hadassah é o nome dela em hebraico. Esther é um nome babilônico e significa estrela. E é em homenagem, evoca a deusa babilônica Star. Ó. E a gente escolhe o nome de Esther para pôr nos filhos, nos netos, tudo, né? Esther, por causa da rainha Esther. Mas Esther é um nome em homenagem à falsa deusa Star, da Babilônia. Então, em honra a essa falsa deusa, essa potestade, o nome de Hadassah foi mudado para Esther. Olha que interessante. E tanto Mardoqueu quanto Esther vêm da tribo de Benjamim, são descendentes de Saul e não voltaram para Jerusalém. Ficaram na Pérsia. Por isso que eles estão aqui na cidade de Suzã. O que tem a ver Suzã com Jerusalém? Nada. Nada. Né? Nada. Então, gente, quem é King James? King James é uma equipe de estudiosos da palavra nos Estados Unidos. Eles estudam a história, né? E tudo que se refere à Bíblia há mais de 400 anos. Essa equipe se renova no estudo há mais de 400 anos. Antes a gente não tinha acesso, ou era muito caro no Brasil, para se ter uma King James. Hoje é coisa comum. A King James, né? Então aqui no Brasil era comum a Ferreira de Almeida, não é? Ferreira de Almeida. A King James é a comum nos Estados Unidos. É que tá apagado já de véia. É King James. Hoje tá R$60. As irmãs aí compraram R$60 essa Bíblia aqui. Quando eu ganhei essa aqui do meu marido, que já faz anos, ele já pagou acho que quase uns R$200. Quase uns R$200. Agora tá 60. Né? Ó, a Eunicinha comprou. Essa aqui tem o rodapé. Quanto você pagou, Ângela? Ó, tem as notas de rodapé aqui. Na Play Store pode baixar. Ah lá, pode baixar de graça, o irmão Murilo tá falando. Na Play Store. Que bom, né? Então, gente, que coisa tremenda, né? Olha, R$88,90. Que bom. Então, tá.
Nessa época tinha Mardoqueu. E outra coisa interessante é que os irmãos da King James nos explicam que não é que Mardoqueu incentivou Esther a ir Hadassah. Ele não pegou Hadassah e falou: olha, vamos bolar um plano aqui para você virar rainha. Já pensou que bom que vai ser para nós? Não, eles foram obrigados, porque os oficiais do rei fizeram uma varredura por todas as províncias para levantar quem eram as mulheres mais lindas, as jovens mais lindas. E Hadassah, por ser linda, foi levada também. Chegando lá, o nome dela foi mudado para Esther, em homenagem à falsa deusa Estar, babilônica. Muito bem. Então Mardoqueu foi obrigado a deixar que Hadassah fosse, porque era uma ordem do rei, né? Olá, José Paim, vai na santa paz de Deus, amém. Mardoqueu, então, ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, entre todos os que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Joaquim, o rei de Judá. Então essa história a gente lembra, né? Quando eles foram levados cativos, lá no fim de 2º livro de Reis, né? Mardoqueu era pai de criação da sua prima Hadassah. Então ele é primo de Hadassah, mas considerado pai, criou ela, né? Ele não mudou o nome para não ser reconhecida como judia, não. É o nome, não foi ele que mudou o nome. Não foi Mardoqueu que pôs o nome em Esther da potestade babilônica, em homenagem à potestade babilônica, né? Mardoqueu era pai de criação da sua prima Hadassah, também conhecida como Esther, em persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Esther era uma moça muito bonita e muito atraente, como se fosse muito charmosa, educada, fina, né? A edição original, é Inglaterra. Eu falo Estados Unidos, então é Inglaterra. Perdão, irmãos, é na Inglaterra. Tem baixada no celular, amém. Eu tenho que ver de onde é a origem dessa King James, gente. Eu falo Estados Unidos, então é Inglaterra. Mardoqueu tinha trazido Hadassah para sua casa depois da morte dos pais dela e a tratava com todo carinho como se fosse sua filha. Então a gente vê que Mardoqueu é mais velho e criou Hadassah desde pequenininha, porque os pais foram mortos. Os pais podem ter sido mortos nessa última invasão que teve, né, de Nabucodonosor, quando Nebuzaradã, o comandante do exército de Nabucodonosor, matou muita gente em Jerusalém. Então os pais de Hadassah foram embora. Foram embora no sentido, o Senhor desligou eles, né? E ficou Hadassah com o seu primo Mardoqueu, que a criou como filha. Assim que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Suzã e foram confiadas a Hegai, que é o chefe do harém do rei, né? Então não é que Hadassah se inscreveu para concorrer à vaga, é obrigada a ir. Porque fizeram uma varredura em busca das mulheres, das jovens mais lindas do reinado de Xerxes. Esther também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Hegai, responsável pela casa das mulheres. Esther era uma moça muito bonita e atraente. E Esther agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecer Esther. E logo mandou que se lhe providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei que passariam a servir Esther. Então, olha só,
como é importante a alimentação, né? Primeira coisa, vamos submeter Esther à alimentação adequada, né? Só que aqui, com certeza, ela tá comendo coisa, deve estar comendo coisa, ou sei lá, se recusou, né? Então Xerxes transferiu Esther com suas servas para o melhor aposento do harém. Então já na chegada, né, quando estavam chegando as moças, e as moças vinham chegando aos poucos, conforme eram achadas, né? Então, acho que já era levada diante da presença do rei, né, do jeitinho que chegou, e aí o rei já dizia, né, o seu parecer. Gostei, não gostei, gostei, não gostei, gostei, não gostei. E ele gostou de Esther muito, tanto gostou de Esther. Então fala aqui que Esther era atraente, né? Então acho que ela tinha o seu charme. Não que ela tenha querido seduzir o rei, mas ela tinha o seu charme, não é? Fala aqui. E o rei gostou tanto que já colocou ela lá no melhor aposento do palácio com 7 servas para cuidarem dela, fora a Hegai, né? Então eles vão cuidar da beleza dela, fazer os tratamentos de beleza por meses, né? Antes dela ser conduzida até a presença do rei. A alimentação restrita, ó, é como é uma miss hoje mesmo, né? Sob os cuidados de uma miss. Então, contudo, Esther não havia revelado a qual povo e família ela pertencia, pois Mardoqueu a havia proibido de falar sobre isso. Mas não foi Mardoqueu que mudou o nome dela para Esther. Aqui não diz quem mudou o nome dela para Esther, mas foi nesse meio de caminho aí. Será que não foi o próprio Hegai, quando viu ela, né? Quando viu ela, falou, você vai ser Esther, por causa da sua beleza. Então, em homenagem à falsa deusa, a potestade Estar, da Babilônia, você vai ser chamada Esther. Porque é impossível que Mardoqueu tenha posto o nome na filha em homenagem a uma potestade babilônica. É impossível, gente. E eu acho que foi Hegai. Em algum momento, nesse caminho aqui, alguém olhou para Esther, olhou para Hadassah, né? É porque ela não falava, ela ficava muda, elas não falam, elas simplesmente vão. Então alguém olhou para Hadassah e falou, essa menina é muito linda, parece, como se dissessem assim, né, ela parece a falsa deusa Estar da Babilônia. Então começaram a chamar ela de Esther. Deve ter sido isso, gente. Aqui não fala a respeito disso, né? Só diz que Hadassah era o nome hebraico de Esther, que é o nome persa, que significa murta, um tipo de arbusto, embora seja um nome derivado da palavra persa, estrela, e que evoca a deusa babilônica Estar. Ainda evoca a deusa. Nem Esther nem Mardoqueu tiveram a mínima escolha quanto à situação que lhes sobreveio. Então eu acho que é isso mesmo que nós estamos falando. E aí, continuando, vamos ler mais um pouquinho. Então, continuando, Esther não falou a sua origem, né? Porque Mardoqueu disse para ela, você fica quietinha. Todos os dias, Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres, desse harém, para saber notícias de Esther, se ela estava bem e sobre tudo o que estava acontecendo. Então ele não tinha mais acesso a Esther, mas ele pedia notícias. Mardoqueu não é um homem qualquer, não é um pobre coitado que vive lá no cafundó do Juda. Mardoqueu é um homem respeitado na cidade. Ele vive entre os poderosos, ele participa das reuniões de política, ele participa das coisas, Mardoqueu. Ele é interessado. Então, em chegando o momento de cada moça vir se apresentar diante do rei Xerxes, depois de tratada de acordo com todas as prescrições de boa alimentação e de embelezamento para as mulheres do harém, cuja duração média era de 12 meses.
ficou 12 meses sendo preparada com alimentação e beleza. Ela era um tipo de uma camponesa, né, gente? Quando ela veio, ela era uma mocinha simples, tipo de uma camponesa. Mas agora, 1 ano depois, ela tá realmente uma Miss. Pensei que o nome Hadassah já revelaria sua origem judia, mas revelaria mesmo. Mas aqui tá falando, ó, que eles não tiveram poder sobre isso que lhes sobreveio, né? Com certeza, Mardoqueu não chamava ela de Esther, de Hadassah, né? Mas acontece que nesse meio tempo aqui, enquanto ela é conduzida, enquanto ela é, como falou aqui, ó, as mulheres foram conduzidas, né, até a cidade de Suzã. Em algum momento aqui, alguém chamou ela de Esther, né? Por causa da sua beleza. Mas vamos estudar depois. Aqui não tem estudo sobre isso. Quando foi mudado o nome de Hadassah para Esther. Mas vamos pesquisar depois, né? Pra gente saber. Porque Hadassah com certeza já mostra que ela é judia, né? Tanto é que a gente vê que eles não chamam o rei de Assuero. Porque se chamar de Assuero já sabe também que é israelita, né? Oh, Senhor Jesus. Então ela ficou 12 meses sendo cuidada. Olha, gente, quem dera nós, hein? 12 meses recebendo creminho no cabelo, creminho, né? Além de sendo ensinada também, né, com relação à postura, como se sentar, como comer à mesa, toda a etiqueta, né? Toda a etiqueta também. Como ser essa mulher maravilhosa da qual o rei não tem como se envergonhar, como ele se envergonhou com a última Vasti, né? E isso não vai se repetir mais. Então agora ela está aprendendo toda a ética do palácio, né? Da nobreza. É muito estudo, muito estudo. Ela está se dedicando só a isso, 1 ano. Até que é pouco tempo, até que é pouco para aprender. Ela era do mato, vamos dizer assim, ela era uma camponesa. E agora ela vai ser transformada numa rainha. Não é fácil. Então aí diz assim, 6 meses ela foi tratada com óleos de mirras e 6 meses com perfumes e cosméticos. Dos mais modernos e caros que tinha na época, né? Sephora, por aí. Então a moça era encaminhada à presença de Xerxes e recebia tudo o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Então na casa das mulheres tem todos esses cuidados maravilhosos, né? Imagine a pelezinha de Esther, imagine o cabelinho de Esther, a unhinha, a mãozinha de Esther. É uma miss, um docinho de leite, né? Então, ao pôr do sol, a moça era conduzida ao palácio e de manhã retornava para uma outra ala do harém que ficava sob os cuidados de Sasgás, que era o oficial do rei responsável pela proteção e supervisão das concubinas. E a moça não voltava mais até o rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamar pelo nome. Então, veja, ia dormir com o rei, não é? Não é isso, minha gente? Olha aqui, ó, ao pôr do sol, ou seja, quando o sol se punha, chegava a noite, então a moça, né, a escolhida, era levada até o rei, até o palácio. De manhã, ela era devolvida. Então, ela dormiu com o rei. Não é isso que vocês entendem? Então, ela dormia com o rei. E daí, de manhã, ela retornava lá para o harém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, que é o oficial do rei responsável pela proteção e supervisão. Então, quando ela voltava do quarto do rei, vamos dizer, ela ficava sob os cuidados desse homem aqui, Sasgás. Então, ela ficava como que aprisionada, porque vai que ela engravidou. Então, ela não fica se refestelando por aí, né? Podendo engravidar de outro homem ou acontecer algum acidente, né? Já pensou?
né, Eunicinha? Então, aí ela ficava nesse tipo de prisão, um tipo de prisão. Claro que não é uma prisão, mas é um quarto especial, um lugar especial, sob os cuidados desse Sasgás aqui. É um tipo de carcereiro. Então ficava um tempo lá. Depois, acho que quando viam que não estava grávida, eu tô entendendo assim, quando via que não estava grávida, né, quando vinha a menstruação, vamos dizer, então devolvia para Egai, no harém, né? Então ficava esse Sasgás, cuidava da proteção e supervisão das concubinas. Então quando voltava do quarto do rei, já era chamada de concubina, porque se deitou com o rei, né? Então já se tornou concubina. Então veja, concubinas são muitas. Concubina também é esposa, tá, gente? Concubina também é esposa, só não tem direito à herança. Né, Eunicinha? Ó, Eunice, passou para bracelete agora. Ô, chicória. E a moça não voltava mais na presença do rei, a não ser que o rei chamasse. Então ela não sabe se ela agradou o rei ou não. Né? Não sei se o rei falava. Acho que para Esther ele vai falar. Quando chegou, portanto, a vez de Hadassah, Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além daquilo que Egai, oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Então, quando o rei chamava, né? Agora sei lá, tinha uma lista, uma escala, não sei como é que é. Podia levar o que queria do harém para usar lá na noite. Simplesmente para usar lá na noite. Esther não levou nada, a não ser o que Egai falou. Não, sem nada você também não vai. Vai levar um perfume, vai levar não sei o que, não sei o que. Então, o que aconteceu? Esther causava boa impressão logo à primeira vista a todos a quem ela era apresentada. Então, eu acho que ela era simpática. Ela não era palhaça, mas era simpática, agradável, de uma presença agradável. As outras, acho que eram arrogantes, né? Tinha uma postura arrogante. Não é? Esther, não. Esther era a princesinha do Senhor Jesus, né? Então ela foi encaminhada à presença do rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tevet, entre dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. E o rei se apaixonou por Esther e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém. E ela conquistou sua aprovação e o seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vaste. Então aqui foi depois de se deitar com Esther. Palhaça, né? Chega lá de palhaço para ver o que acontece. Então ela é uma mulher elegantíssima, agradável, maravilhosésima, Estherzinha. Em seguida, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que o serviam, em homenagem a Esther. Determinou que este fosse um dia de celebração, livre de qualquer trabalho. Virou até feriado, gente. O dia que ele amanheceu com Esther na cama, virou até feriado. Determinou que esse dia fosse dia de celebração, livre de qualquer trabalho, e promulgou um indulto geral em todas as províncias e presenteou a muita gente como expressão da sua felicidade e generosidade real. Estherzinha. Estherzinha teve uma boa performance também, né? Né, gente? Estherzinha não é tonta, né, Cida? Então ela foi, eu entendo que Esther foi natural, né? Esther foi simples e natural, né? King James, Nathan.
Esther foi simples e foi natural. Agora imagine as outras moças como devem ter sido, gente. Essa é a questão. Eu acho que as outras moças, elas eram arrogantes, exibidas. Afinal de contas, elas podem se tornar rainhas. Imagina! Gente, o rei Assuero é o mais poderoso da terra aqui nesse tempo. Então elas subiu para a cabeça, como dizem, né? Subiu para a cabeça delas. Nem sentaram no trono ainda e já estavam lá, já. Que nem umas doidas, né? Que nem a Vasti, é mesmo. Que nem a Vasti. Basta ser bonita. Basta ser bonita, né? Agora Esther foi natural. E o rei Assuero é gente boa demais. O rei Assuero é um docinho de coco, não é? Eu gosto muito do rei Assuero. Ele é muito gente boa, o rei Assuero, né? Tanto é que, olha aqui quanta coisa ele faz. Decretou até um feriado por causa de Estherzinha. Que coisa linda, né? Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre sua origem, sua família e sua nação, em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava submissa às ordens dele, da mesma maneira como agia quando ainda estava sob sua tutela. Tá vendo como é Esther? É a criação dela, viu, gente? É a criação dela. Ela foi criada segundo a Torá. Deu presente para muita gente. Imagine para Estherzinha, então, o que ele não deu? Que noite né, auxiliadora? Que noite foi essa? Que noite foi essa? Ó, o rei Assuero esqueceu da antiga Vasti. Ai, Senhor Jesus. E difícil, né? Foi amor mesmo, né? Foi Deus que colocou esse amor no coração de Assuero, porque são muitas mulheres, todas bonitas, né? Mas Esther, ele nunca mais esqueceu. É o próprio Senhor mesmo, né? Casando os dois. Certo dia, então aí o que fala aqui? Ela manteve segredo. Agora veja, ela continua debaixo, submissa a Mardoqueu. Mardoqueu, ó, bico de siri. Ela não precisa contar para o rei Xerxes. Aliás, ela não se torna amiga do rei Xerxes. Ela se torna só rainha. Ela não é íntima dele, não dorme com ele toda noite. Né? Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real, como de costume, aí viu, ele tá sempre lá, à porta do Palácio Real, se inteirando das coisas. Não por causa de Esther, mas antes ele já era assim, interessado na política e nas coisas da cidade, que envolviam a cidade, né? Então, quando ele estava lá, sentado, como de costume, Bigtan e Teres, dois oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam falando alto, indignados, e tramavam uma maneira de tirar a vida do rei Xerxes. Alguma coisa desgostou. E ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais à rainha Esther. E ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e apurada a verdade e as responsabilidades, os dois conspiradores foram enviados à forca, onde também foram empalados. Não posso explicar o que é empalado, que o TikTok restringe a nossa live, mas vocês lembram o que é empalado, né? Então nós vamos até aqui, tá? E vamos para concluir hoje 1 Coríntios. Então veja o que aconteceu. Mardoqueu se inteira, ele é interessado, ele é um homem público. E ele escutou esse tipo de golpe, né, que estava sendo planejado. Aí ele contou para Esther, mas quando Esther foi contar para o rei, ela contou em nome de Mardoqueu. Interessante, né? Vamos então para 1 Coríntios. Já concluímos a nossa noite com o rei Assuero, já somos rainhas, já tá tudo tranquilo e repousante.
Então, agora, nós vamos concluir 1 aos Coríntios. Ficou faltando 16, né? Eu quero ver se eu termino um pouquinho antes, que o rei Assuero aqui diz que vai trabalhar mais cedo hoje. Então, vamos lá. 1 aos Coríntios 16. Quanto à oferta para o povo de Deus, vamos sair agora, tirar nossa mente lá de Estherzinha e vamos vir agora para 1 aos Coríntios, onde o professor Paulo está nos ensinando. Ontem ele falou a respeito dos corpos transfigurados, né, transformados, glorificados. Ficou claro, né, gente, para nós o que é ressurreição? Ficou claro? Foi a aula antepenúltima sobre ressurreição, e ontem ele falou sobre os novos corpos, né? Falou a respeito dos novos corpos, coisa que ele também não sabe como é, porque ele não viu o Senhor Jesus, ele viu grande luz. Ele não viu o Senhor Jesus como os outros viram, né? Podendo tocar, podendo abraçar, podendo comer junto. Então ele está explicando o que é o corpo glorificado. No entanto, ele não viu o Senhor. Então até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Então vamos para quanto à oferta para o povo de Deus. Então aqui é a última questão que ele vai responder na carta que os irmãos de Corinto mandaram para ele em Éfeso. Ele estava na igreja em Éfeso, né? E chegou essa carta dos irmãos de Corinto com várias questões. Paulo, como é que a gente faz nessa questão, nessa questão, nessa questão, nessa questão? Por isso que a carta que ele mandou para Corinto parece que é em tópicos. Pula de um tópico para outro tópico. Falou de casamento, é um tópico. Daí falou do que é o corpo de Cristo, outro tópico. Falou da ceia do Senhor, outro tópico. São tópicos, porque ele está respondendo perguntas dos irmãos de Corinto, né? Então agora o último tópico dessa carta, que é quanto à oferta. E aí ele diz assim: quanto à oferta para o povo de Deus, façam tudo vocês também da mesma forma como orientei para as igrejas da Galácia. Então a Galácia é uma região, né, e tem várias igrejas. Então ele tinha orientado lá na Galácia assim. Paulo responde a mais uma das questões levantadas pela igreja em Corinto e organiza uma grande ação de levantamento de recursos envolvendo as igrejas da Galácia e da Macedônia, com o objetivo de socorrer a igreja em Jerusalém, que estava padecendo por causa da forte crise que se abateu sobre Israel por volta de 45 depois de Cristo. E devido às constantes perseguições aos crentes, especialmente em Jerusalém. Então aqui Paulo faz a primeira referência ao fato de que as reuniões da igreja cristã já estavam ocorrendo costumeiramente aos domingos, em homenagem e celebração ao dia do Senhor, o dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou. As ofertas eram recolhidas durante os cultos, como uma forma de adoração ao Senhor. Todos deviam contribuir de forma espontânea e regular, cada qual à medida do seu ganho semanal. Justino Mártir, um dos chamados pais da igreja, relata que em sua época, 150 depois de Cristo, era tradicional os crentes trazerem seus dízimos e ofertas todos os domingos a fim de cooperarem com a obra do Senhor. Então vamos entender o que está falando aqui. Ele está dizendo assim, ó, nesse tempo aqui, quando ele está organizando esse levantamento dessas ofertas, né, e dízimos também, como relata, não é Paulo que está falando, é 150 depois de Cristo, ficou documentado esse Justino Mártir, que viveu nesse tempo, dizendo, relatou em documento que acontecia assim nesse tempo ainda. Provavelmente os judeus convertidos ao Senhor Jesus levavam dízimos ainda, né? Porque eles têm essa prática da sinagoga, não é? Então aqui, o que está dizendo? Que Paulo já começou a organizar essa questão das ofertas porque ele quer levar para os irmãos em Jerusalém. Os irmãos em Jerusalém estão passando fome. Por isso que depois Paulo faz toda aquela viagem lá, né? Chegando em Jerusalém para levar as ofertas para os irmãos em Jerusalém, né? Aí que acontece a prisão dele e tudo mais. Então, no primeiro dia da semana, que é domingo, cada um de vocês separe o que você puder, de acordo com a sua renda, e guarde para que não se faça coleta quando eu chegar.
Então o que que Paulo está dizendo? Vocês já vão levantar quanto vocês podem de oferta para os irmãos em Jerusalém, certo? Quando eu, Paulo, chegar aí, vocês já têm a oferta separada. Paulo, ó, essa aqui é a oferta que nós levantamos. Então Paulo não quer constrangê-los a dar. Que nem a gente vê, né? O pastor fica lá, gente, vocês não vão ofertar, gente, eu tenho que ofertar R$1.000, gente, tem que ofertar R$100, gente, tem que isso, gente, tem aquilo. Não, Paulo não fala nada disso quando ele tá lá. É isso que ele tá dizendo. Quando eu chegar aí, vocês vão pegar o pacotinho e vocês vão me dizer, Paulo, aqui é a oferta que a gente separou. Eles não vão ficar, Paulo, pedindo para eles, né? Olha só que Paulo fala claramente, ó, no primeiro dia da semana, ou seja, os domingos, que é quando vocês estão se reunindo, cada um separe o que puder, de acordo com a sua renda, quanto pode ajudar os irmãos de Jerusalém, e guarde, e já guarda, para que não se faça coleta quando eu estiver aí. Então ele não quer constranger o povo a doar. Então isso tem que vir do coração antes, já está preparado, porque não é para Paulo, é para Jerusalém. Então, quando eu estiver com vocês, eu vou enviar uma carta de recomendação, com carta de recomendação, os homens que vocês aprovarem para levarem essa contribuição para Jerusalém. Só que isso mudou. Ele ia mandar esses homens para levar a oferta para Jerusalém, mas isso mudou, depois ele quis levar pessoalmente, né? Se for conveniente que eu também vá, esses homens podem me acompanhar. Então isso aqui mudou depois, ele mesmo decidiu ir. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de atravessar para ir até vocês, para ir até Corinto, faz hora, desde o começo da carta, que ele está dizendo, eu quero estar aí pessoalmente. Até um momento ele falou, vocês querem que eu vá com vara? Então, provavelmente eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno aí com vocês em Corinto, a fim de que vocês possam cooperar comigo para onde quer que eu tenha de ir. Então ele está esperando ainda, né, o Espírito deixar claro para ele qual é a missão, o que ele tem que fazer. No entanto, o Espírito falou várias vezes, não é para ir para Jerusalém. Não sei porque que ele encasquetou com isso. Eu não sei. Eu não sei se é porque ele viu que o volume de dinheiro era muito grande. Tanto é que depois o próprio Festo mantém ele preso por 2 anos, esperando que ele receba algum suborno de Paulo, porque é conhecida a história de que Paulo chegou em Jerusalém com um volume muito grande de dinheiro, né? Então a palavra diz que esse governador, o Festo, o primeiro que prendeu, ele manteve ele por 2 anos, esperando que ele fosse subornado, mas Paulo nunca subornou, né? Porquanto dessa vez não quero ver vocês apenas de passagem. Pelo contrário, eu quero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor assim permitir. Contudo, eu vou ficar aqui em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Paulo escreve sua primeira carta aos Coríntios de Éfeso, onde ele estava. Desejava subir até a Macedônia e visitar os filipenses e outras igrejas ao norte da Grécia, para então passar um bom tempo ensinando e fortalecendo a fé da igreja em Corinto. Pensou primeiro em ir para Corinto, mas depois mudou de ideia. Pentecoste significa o 50º dia de Pentecoste, né, que vem depois da Páscoa. Tem a ver com os 50 dias de celebração da festa das primícias, as 7 semanas da Páscoa. A porta aberta que ele fala era uma expressão conhecida entre os cristãos e tinha a ver com alguma oportunidade concedida por Deus para servir diretamente ao Senhor no seu reino. Os inimigos ou adversários se referem aos artífices pagãos que produziam miniaturas de prata no templo da deusa Ártemis falsa e o grande número de pessoas nobres e incultas que depositavam fé nesses amuletos.
Então ele está dizendo, se abriu uma grande porta aqui para mim, para a pregação do evangelho, estou tendo liberdade para a pregação do evangelho, mas os inimigos são muitos, né? Os inimigos que vendem esses objetos, esses amuletos da falsa deusa Artemis, né? Como já tinha acontecido lá em Atos, conta, né, sobre Demétrios. Caso Timóteo chegue, tomem providência para que Timóteo não tenha nada que recear no meio de vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Timóteo é jovenzinho, gente. Timóteo, eu imagino Timóteo sempre constrangido, porque ele está no meio dos anciãos, no meio dos judeus convertidos. Então ele se sente, né, pequeno, né, intimidado. Então Paulo sempre está defendendo Timóteo, né? Ele está falando aqui, ó, que Timóteo não tenha nada para dizer para mim de vocês, hein? Ai, ai, ai. Paulo envia Timóteo e Erasto, que são 2 irmãos e missionários em quem ele confia muito. Então foram para Macedônia e depois para Corinto. Todavia Timóteo era adolescente. Olha só, Timóteo era adolescente e um tanto tímido, apesar de ser muito firme no Senhor Jesus. E Paulo zelava para que a igreja acolhesse Timóteo com respeito e carinho de irmãos. Erasto era crente de Corinto e administrador da cidade. O Erasto já é um homem formado, já, né, vive, é político. A segunda carta de Paulo aos Coríntios revela que a situação na igreja tinha piorado. Tito conseguiu resolver parte dos principais problemas e preparar o caminho para a chegada de Paulo em Corinto. Então, Paulo sempre cuida de Timóteo. Veja, Timóteo é adolescente. E Paulo ama tanto Timóteo, ele chama Timóteo de filho, né? E o pai de Timóteo é grego. Então, ele supre essa lacuna na vida de Timóteo, né? Que seria ter um pai que soubesse essas questões desde a Torá e tudo mais, né? Embora a vovó Loide e mamãe Eunice, que eram cristãs, cuidaram muito bem de Timóteo, né? Não deixaram o pai grego influenciar Timóteo. Portanto, ninguém despreze Timóteo, mas ajudem Timóteo a prosseguir a viagem em paz, a fim de que ele possa retornar até mim, pois o estou esperando juntamente com os irmãos. Olha a preocupação que ele tem com Timóteo. E não quero ver Timóteo falando isso aqui de vocês, hein? Que vocês trataram ele mal. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos para visitar vocês. Todavia ele não quis ir agora, de modo algum. Mas ele vai depois, assim que tiver uma boa oportunidade. Olha que interessante que Paulo e Apolo conversavam, né? Tchau, Maria Vicente, vai com o Senhor Jesus. 60k. Estamos terminando, tá? Estamos terminando. Estamos em 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sejam fortes, né? Falando para os irmãos em Corinto. Que lindo, né, gente? E ele fala aqui, né? Permaneçam firmes na fé. Ó, o laço estreito com o Senhor Jesus. E aí ele diz assim: irmãos, saibam que os da família de Estéfanas representam os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao ministério dos santos, portanto, suplico a vocês agora que também vos sujeiteis aos que são como eles. Se sujeitem, assim como a todo que coopera e ministra na obra. Veja que Corinto, os irmãos de Corinto, não são muito fáceis. Não é verdade? Então, Paulo recomenda na carta, ó, cuidado com Timóteo. Quero Timóteo bem cuidadinho. Não quero saber de Timóteo falando isso aqui de vocês, hein? E depois ele fala aqui, ó, a mesma coisa quanto a família de Estéfanas. Vocês têm que se sujeitar à família de Estéfanas. A família de Estéfanas foi a primeira família que se levantou para representar a igreja lá em Acaia, né? São os primeiros frutos de Acaia. Então não é para vocês amassarem esses frutos, é para vocês exaltarem, enaltecerem, ajudarem esses frutos a crescerem, não é?
Olá, Emerson, bom dia para você também, tudo bem? Alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte. O que será, né? O que será? Será que é amor, reconhecimento? O que é? Porque revigoraram o meu espírito, assim como o de vocês. Revigoraram o meu espírito, assim como o de vocês. Homens como eles são dignos de todo o seu reconhecimento. Estéfanas, Fortunato e Acaia levaram a carta dos coríntios ao apóstolo. Eles que trouxeram a carta dos irmãos de Corinto para Paulo em Éfeso, né? Então eles chegaram contando as coisas. Vamos lá. Aí agora vem as saudações finais e a bênção final, né? As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Aqui no final, né, ele não fala mais Priscila e Áquila, ele fala Áquila e Priscila de novo. Todos os irmãos daqui saúdam vocês, cumprimentem-se uns aos outros com o costumeiro beijo santo. Esse beijo é um beijo público, né, onde os irmãos dão um beijo na face do outro irmão publicamente, né, de uma maneira pública. Isso é bom também, né? É bom porque mostra a humildade, né? Mostra que não se dá importância, né, ao julgamento, não é verdade? Olá, irmão Evandro, tudo bem, né? Eu, Paulo, é o ósculo santo, né, irmão Murilo? O ósculo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Então, veja, ele escreveu o finalzinho da carta. Olá, Nock Games, tudo bem, né? Bom dia, Claudinha. Tudo bem, Evandro? Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho, né? Na CCB faz, né, irmão Emerson? Olá, salve, Nock Games, tudo bem, né? Então, ele está dizendo que o finalzinho ele escreveu, né? Tinha um tipo de uma profissão que escrevia as cartas, esqueci o nome. A gente já viu isso daqui, né? Então diz assim: eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, né? Hein, Emerson? Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja amaldiçoado, né? Agora, pois, Maranata. O que precisamos saber é que Paulo foi tratado. O que você está falando, Lia? Ô, Emerson, você precisa ler tudo. Você já leu tudo, Emerson? Você já leu tudo para você compreender? Pecados de Paulo não é teologia. Você fez teologia? Não é disso que nós estamos falando, de teologia. Não estamos falando de teologia. Estamos falando da Bíblia. Teologia é o quê? A ciência que estuda o tel, não é? Nós não estamos falando de ciência que estuda o tel. Não é disso que estamos falando, né? Agora, eu não sei o que lhe atingiu para deixá-lo assim tão amargo. Não sei o que lhe atingiu. Mas, né? Se você teve interesse algum dia por esse tema, com certeza o Senhor Jesus está trabalhando a respeito disso, né? Certeza. Acredito que você deva ler a Bíblia, né? Eu acho que você não terminou a teologia, né? Acho que você fez só essa parte aí,
que mata criança. Jesus está fazendo por meio de Paulo. Amém. Então estamos concluindo já. E aí ele diz assim, né, que o fim da carta ele escreveu de próprio punho, né? Se alguém não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Então aqui diz, Paulo é claro em alertar para o fato de que aquela pessoa que se mantém deliberadamente contra o Senhor Jesus, né? Contra o Senhor Jesus, deve ser deixado por sua própria conta e risco, a fim de que experimente o que significa viver afastado da comunhão de Deus, que prove do desagrado do Pai e venha a se arrepender, né? Epa, cadê o menino que estava aqui? O Evandro, né? Não é Evandro, esqueci o nome dele. Foi bloqueado. Eu ia falar para ele a respeito de fé. O que é fé? O que é fé, gente? O que é fé? Não, Evandro, estava confundindo você com o Emerson. O que é fé? Fé é aquilo. A fé pode estar em qualquer coisa. Pode estar até na minha conta no banco. Fé é onde eu deposito a minha confiança, né? Então ele continua: a graça do Senhor Jesus seja convosco. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém? Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Então assim nós terminamos 1 aos Coríntios. Ele falou a respeito das ofertas, né? Então, então tá bom, Ângela, obrigada, amorzinho de Jesus. Então veja só, aqui o que Paulo está querendo nos dizer, gente, também um pouco em relação às ofertas, né? Veja o que ele falou: quando eu estiver aí com vocês, não é para levantar a oferta na hora. Quando eu chegar aí, e a oferta não é para ele. A oferta é para os irmãos em Jerusalém que estão passando fome. Não é oferta para ele. Ele não chega ali dizendo: gente, gastei tanto na viagem. Gente, gastei minhas economias. Não, ele não fala nada. A oferta que ele vai passar lá e ele está falando, já fique pronta a oferta, é oferta para os irmãos em Jerusalém que estão passando fome, não é para ele, né? Então é claro que os irmãos davam oferta também para Paulo, mas ele nunca pediu. Nunca pediu. Então, a partir da próxima live, nós já vamos ver a segunda carta que Paulo escreveu para os irmãos em Corinto. Alguns meses depois de escrever a primeira carta, Paulo decidiu que era necessário realizar um encontro pessoal com os irmãos de Corinto. Tava feio, ele até falou: vocês querem que eu vá aí com vara? Mesmo que essa visita fosse representar um momento doloroso para todos, era imperioso que acontecesse urgente para corrigir as coisas. Os problemas e desvios doutrinários apontados por Paulo era a sua primeira carta. Em sua primeira carta ainda não haviam sido corrigidos. Houve ainda uma terceira carta. Teve a terceira carta de Paulo aos Coríntios. Houve ainda uma terceira carta. Mas, segundo a providência divina, perdeu-se no tempo e no espaço, sem jamais ter sido parte do cânon neotestamentário. Alguns historiadores e teólogos sugerem que os capítulos 10 a 13 poderiam ser parte dessa terceira carta, corretiva e severa. Contudo, não há qualquer evidência real em favor de tal divisão. Então, essa é uma epístola com o objetivo de expresso pela maneira fraternal, mas firme, com que profetiza a verdade e aplica a palavra de Deus. Então, veja, profetizar é falar Deus, né? Não é falar da vida da pessoa, mas é profetizar Deus. É evitar que falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja minassem a pureza do cristianismo,
contestando sua integridade pessoal e autoridade apostólica. Paulo não escreve como um mero líder autoritário, temeroso pela possível perda de sua posição de comando. Ele não se preocupava com isso, mas sim como verdadeiro pai espiritual dos irmãos de Corinto. Por isso que a preocupação dele sempre é corrigir os irmãos como um pai, né? Alimentando-se da verdade bíblica e livres das ideologias pagãs, místicas e judaizantes que se propagavam por toda Corinto da época. A situação da igreja em Corinto era de tamanha carnalidade e desrespeito às autoridades espirituais que Paulo precisou falar sobre sua própria pessoa e testemunho imaculado com Cristo. Lembra aquela parte das mulheres que eu falei? As mulheres também eram desrespeitosas. Enfrentavam os irmãos. Então veja que a igreja toda, né, os irmãos, tá complicado realmente. Paulo tem a coragem de se apresentar aos seus leitores como o mais fraco e inútil dos homens. Então essa epístola aplica aos nossos dias, em que o estrelato gospel parece ofuscar o brilho sublime e poderoso da glória de Deus nos homens da fé. A King James criticando o estrelato gospel. Seu estudo e aplicação prática são mais do que oportunos. Sua nota especial está sobre a doutrina da reconciliação em Cristo e seu tema de glória por meio do sofrimento consciente, sincero e dedicado, que significa uma verdadeira renovação da visão e da vitalidade do povo de Deus. Achei interessante que critica aqui, o show gospel, né, se tornou um verdadeiro show business. Show business. Falei para vocês, né, que até tem pastor cobrando para fazer em casa de show mesmo. Aqui em Sorocaba vai ter casa de show. R$200 para ficar no camarote para assistir a pregação dele. E daí quando eu comentei com meu marido, ele falou assim, mas ele vai até em rodeio? Ele cobra também para pregar em rodeio? Olha só para você ver. Sabe quem é esse? Paulo Duarte. Paulo Duarte. Vem aqui para Sorocaba em agosto e já estão sendo... acho que é agosto. E já estão sendo vendidos os ingressos. R$200 no camarote, e daí vai, né? Tem quem fica de pé é 50, quem fica sentado é 100, e por aí vai. Camarote é 200, por aí vai. E aí quando eu comentei com meu marido, ele falou, mas ele se apresenta em rodeio também, em festas de rodeio. Então é isso que a King James aqui está criticando, né? Se tornou um show business. Se tornou show business, né? Cristãos da igreja primitiva. Imagina Paulo vendo isso, né, auxiliadora? Imagina Paulo, se Paulo foi duro com os coríntios, imagina hoje, né? Senhor Jesus, mas isso não é de hoje, não, isso faz tempo, né? As artistas, cantoras gospel também com as suas exigências de camarim, exigências de tanta coisa, né? É Cláudio, né? Cláudio Duarte. Paulo Duarte, eu tava falando do Paulo aqui. Cláudio Duarte. Então tem até o link, pesquisem no Google para vocês verem. Coloquem assim, Cláudio Duarte em Sorocaba. Coloquem para vocês verem. Aí tem o link, né? Se inscreva aqui. Aí você entra no link, aí aparece lá os valores para você comprar numa casa de show aqui. Uma casa de show grande, bonita que tem aqui em Sorocaba. Né? Amém, amadinhos. Amém, amadinhos do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, queremos acalmar a nossa mente, Senhor, queremos nos colocar dentro da sua esfera, Senhor, perdoa-nos, Senhor, por estarmos falando dos irmãos, Senhor Jesus, e nos ajuda, Senhor, a sermos aprovados por Ti, nós, que a nossa preocupação seja nós e a nossa aprovação diante do Senhor. Senhor, fica com todos os irmãos, perdoa, Senhor Jesus, por criticar publicamente um irmão. Nos ajuda, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes nos sentimos como Timóteo, pequenos, tímidos, coagidos, empurrados para um cantinho, mas
assim como Timóteo tinha sua proteção, tanto em Paulo na esfera terrena, como no Senhor na esfera espiritual, nós também temos certeza absoluta, né, Nock Games? Que o Senhor levanta defensores humanos em nosso favor e Ele próprio é o nosso maior defensor, é a nossa maior defesa. Amém? Amados, fiquem na santa paz do Senhor Jesus, que o Senhor seja com toda circunstância que sobrevirá a todos nós no dia de hoje, né? Que nós não sejamos rápidos nas respostas, mas que nós sejamos cautelosos, como Neemias. Ora antes, invoca o Senhor Jesus antes, não seja precipitado, faça as coisas conforme elas devem ser feitas. Amém? Invocando o Senhor Jesus, porque é muito mais difícil se arrepender e voltar atrás depois. Então vamos pensar bem antes. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus e até amanhã, 5:30 da manhã. Se assim o nosso maravilhoso Senhor achar que seja útil. E obrigada pelos corações. Como é que faz aquele coração que eles fazem assim, gente? É assim. Eu não consigo coordenar os meus para fazer um jeito que eles fazem. Sei lá. Eles fazem um jeito assim, os jovens. Assim a gente faz, né? Mas eles fazem um jeito diferente, assim, ó. Não sei, eles fazem um jeito diferente. Será que é assim? Não sei, eles fazem um jeito diferente. Fiquem bem. Olha que preocupação, não, Evandro? Olha que preocupação importante. É importante isso, ó. Ele faz, eu não consigo coordenar, não sei como é que é aquilo. Obrigada, viu, irmão Nock Games? Muito obrigada a todos vocês. Hoje passaram por aqui 5.400 pessoas e nós recebemos 17 diamantes, que revertido em dólar e em real deve dar R$1 ou R$2. Fiquem todos bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por estar aqui conosco. Amamos vocês também. Debinha, amo muito você e todos os que estão aqui conosco. Fiquem bem. Tchau, tchau. Até amanhã, 5:30 da manhã. Ai, ai, ai. Tchau, tchau. Quero saber, hein? Não quero nem saber, hein? Amanhã, 5:30 da manhã. Tchau.